nós nascemos com livre-arbítrio? O que é livre-arbítrio? Para que serve o livre-arbítrio? É sobre o livre-arbítrio que nós vamos falar neste vídeo. Abordarmos a questão do livre-arbítrio, precisamos antes entender qual é o estado original do homem, como o homem era quando foi criado por Deus. A Bíblia vai nos ensinar no capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis que Deus nos criou à sua imagem conforme a sua semelhança, ou seja, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Aqui é importante destacar que nós não temos a imagem e semelhança de Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus não é um mero atributo. A imagem e semelhança de Deus faz parte da nossa característica enquanto seres humanos, enquanto criaturas de Deus. Deus nos fez imagem e semelhança dele. E o que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Significa dizer que Deus, ao nos criar, ele nos conferiu certos atributos que são próprios dele. Por exemplo, Deus tem a capacidade de amar, de ser justo, de ser bondoso. Deus tem a capacidade de agir racionalmente. Deus tem a capacidade, Deus tem vontade livre. Todos esses atributos Deus também conferiu ao homem. Ao criar o homem, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, porque esse homem criado por Deus tinha a capacidade de ser santo, a capacidade de ser bom, a capacidade de ser justo. Esse homem passa a ter intelecto, passa a agir de forma racional, e esse homem passa a ter vontade livre. Ou seja, esse homem passa a ter livre-arbítrio. Arbítrio significa vontade. E livre significa que a vontade do homem era livre. Livre-arbítrio, portanto, significa que a vontade do homem era livre. Quando Deus cria Adão e Eva, ele dota Adão e Eva, dentre vários atributos, ele dota Adão e Eva também de uma vontade livre, de livre arbítrio. Então, no estado original, conforme Deus criou o homem antes da queda, o homem foi criado perfeito, santo, sem pecado. O homem tinha uma natureza completamente santa. Mas ao mesmo tempo que o homem tinha uma natureza completamente santa, nós vamos ver que Deus confere ao homem a capacidade, ou Deus confere ao homem o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio vai ser o responsável pela queda do mesmo, pela queda do homem. O que é livre-arbítrio? Já que nós estamos falando de livre-arbítrio, já que definimos que o homem, no seu estado original, da forma como Deus o criou, ele tinha a capacidade de amar, ele era completamente santo, ele era bom, ele era justo e ele tinha uma vontade livre. Precisamos definir o que é livre-arbítrio. O que significa esse termo livre-arbítrio? Livre-arbítrio, preste muito bem atenção nisso. O livre-arbítrio nada mais é do que a capacidade dada por Deus ao homem de agir contrário à sua natureza. Vou repetir, livre-arbítrio é a capacidade humana de agir contrário à sua natureza. Em outras palavras, livre-arbítrio é a capacidade humana de escolher, de fazer escolhas morais que possuem natureza salvífica. Livre-arbítrio, portanto, é a capacidade do homem de agir contrário à sua natureza. E como é que ele age contrário à sua natureza? Fazendo escolhas morais. Tá bom? Isso é muito importante, porque as pessoas confundem o livre-arbítrio com a simples liberdade de escolha. Livre-arbítrio é muito mais do que liberdade de escolha. Livre-arbítrio, na sua essência, é a capacidade que o homem tem de agir contrário à sua própria natureza.
Vamos para o exemplo, Adão e Eva. Adão e Eva, como eu disse, foi criado com uma natureza completamente santa. Foram criados perfeitos por Deus e possuíam uma natureza santa. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham livre-arbítrio. E eles, no exercício do seu livre-arbítrio, ou seja, no exercício dessa capacidade de agir contrário à sua natureza, eles pecaram contra Deus. Ou seja, eles agiram contrário à sua natureza santa, mesmo sendo santo, eles agiram contrário a essa santidade que eles tinham e pecaram contra Deus. Esse é o livre-arbítrio, é a capacidade de agir contrário à nossa natureza. É importante que nós entendamos o que é livre-arbítrio para que não haja confusão e para que também não haja heresias. Amém? O livre-arbítrio, portanto, é a capacidade humana de agir contrário à sua natureza. Ou, em outras palavras, é a capacidade humana de fazer escolhas morais, boas ou ruins, que implicarão na nossa salvação. O livre-arbítrio, ao contrário do senso comum, ele é limitado, sempre foi limitado. O livre-arbítrio não é uma capacidade ilimitada, antes é uma capacidade limitada. O nosso livre-arbítrio sofre limitações internas e limitações externas. Limitações internas, o nosso livre-arbítrio sofre limitações internas com relação ao pecado e com relação à graça de Deus, que limita o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é limitado de maneira externa, na medida em que as leis limitam o exercício do nosso livre-arbítrio, a cultura limita o exercício dos nossos livre-arbítrios, e a vontade ou o livre-arbítrio do próximo limita a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Então o livre-arbítrio nunca foi ilimitado, ele sempre foi limitado. E o maior agente limitador do livre-arbítrio humano é a vontade soberana de Deus. Todas as nossas vontades, todas as nossas escolhas estão subordinadas à vontade soberana de Deus. Não existe nenhum homem completamente livre, livre ilimitadamente, não. Todos nós estamos subordinados à vontade soberana de Deus. Porém, essa vontade soberana de Deus não exclui a liberdade humana, apenas a limita, mas não exclui. Isso é importante que nós definamos para que não haja confusão. Quando falamos de livre-arbítrio, outra coisa muito interessante é que precisamos diferenciar o livre-arbítrio ordinário do livre-arbítrio extraordinário. O livre-arbítrio ordinário é a capacidade humana de fazer escolhas de natureza não salvíficas, ou seja, de fazer escolhas não morais, escolhas que não vão interferir na salvação do homem. Quer um exemplo? O exercício do livre-arbítrio ordinário é, por exemplo, escolher entre tomar suco ou café, escolher ir trabalhar de carro ou de ônibus, escolher ir na casa do meu pai ou ir na casa da minha avó. Essas escolhas não têm nenhuma natureza moral, não têm nenhuma natureza salvífica que implicará na nossa salvação. Esse livre-arbítrio ordinário, todos nós temos a liberdade de escolher, de fazer escolhas não morais, escolhas de natureza não salvíficas. Agora, por outro lado, existe o livre-arbítrio extraordinário. O livre-arbítrio extraordinário é o livre-arbítrio de natureza salvíficas, ou seja, é o livre-arbítrio que nos capacita a fazer escolhas morais que implicarão na nossa salvação, que trará implicações na salvação do homem. Portanto, o livre-arbítrio que nós estamos fazendo aqui, estamos estudando aqui, é o livre-arbítrio extraordinário. É o livre-arbítrio que nos capacita a agir contrário à nossa natureza, que nos capacita a fazer escolhas morais que implicarão diretamente na nossa salvação. Amém? Então, definido o que é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a capacidade de agir contrário à nossa natureza. Livre-arbítrio é uma capacidade limitada, e é limitada principalmente pela vontade soberana de Deus. E livre-arbítrio também que nós estamos estudando é o livre-arbítrio extraordinário. Amém? Agora que nós sabemos o que é livre-arbítrio, precisamos definir qual é o objetivo do livre-arbítrio. Para que serve o livre-arbítrio? Quando Deus cria o homem e concede livre-arbítrio ao homem, qual é a intenção de Deus a conceder livre-arbítrio para o homem? Primeiro, a primeira
o primeiro objetivo de Deus ao conceder livre-arbítrio para o homem é tornar o homem um ser moralmente responsável. Ou seja, o homem só pode ser moralmente responsável pelos seus atos se ele tiver liberdade de escolher os atos que ele vai praticar. Porque se tudo que o homem faz não foi escolhido por ele, mas foi escolhido por um terceiro, por alguém que está impondo essas escolhas ao homem, logo esse homem não é moralmente responsável pelos atos que ele está praticando. Porque ele não escolheu praticar. Ele não escolheu aqueles atos que ele está praticando. Por isso, Deus, quando cria o homem, a fim de tornar o homem um ser moralmente responsável pelos seus atos, ele concede liberdade de escolha para esse homem. Ele concede o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, quando é concedido por Deus ao homem, é para tornar o homem um ser moralmente responsável. Se não houver livre-arbítrio, o homem é incapaz de responder pelos seus próprios atos, porque ele é incapaz de escolher. Amém? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Deus, ao conceder o livre-arbítrio para o homem, ele tinha uma intenção relacional. Ou seja, a intenção de Deus ao conferir livre-arbítrio ao homem era que o homem pudesse se relacionar sinceramente com Deus. Porque para que um relacionamento seja sincero, para que haja amor, para que haja sinceridade em um relacionamento, é preciso que as duas partes possam ser livres para escolher se relacionar. O livre-arbítrio é essencial para que haja um relacionamento sincero entre Deus e o homem. Porque se o homem for obrigado a se relacionar com Deus, isso não é um relacionamento sincero. Se o homem é obrigado a amar a Deus, isso não é um amor sincero. Não existe amor sincero se esse amor for por imposição, se esse amor for por obrigação. Então, Deus, ao criar o homem, confere livre-arbítrio ao homem para que o homem possa sinceramente, livremente, voluntariamente se relacionar com o seu Criador. O texto de João capítulo 4 vai dizer que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Só é possível haver uma adoração feita em espírito e em verdade se o homem, se o adorador for livre para adorar, se ele tiver livre-arbítrio. Porque se o homem não tiver livre-arbítrio, ele jamais terá capacidade de prestar a Deus uma adoração feita em espírito e em verdade. Então, os propósitos de Deus ao conceder livre-arbítrio ao homem era tornar o homem um ser moralmente responsável, era se relacionar sinceramente com o homem, para que o homem pudesse amar livremente a Deus ou rejeitar livremente a Deus. E o terceiro era para que o homem pudesse livremente prestar a Deus uma adoração feita em espírito e em verdade. Esses são os três objetivos do livre-arbítrio, quando Deus concede livre-arbítrio ao homem em seu estado original, da forma como Deus o criou. Mas agora que definimos livre-arbítrio, agora que definimos os objetivos do livre-arbítrio, agora que sabemos que antes da queda o homem possuía livre-arbítrio, Deus criou o homem com essa capacidade de agir contrário à sua natureza. Deus concedeu livre-arbítrio ao homem. Antes da queda, Adão tinha livre-arbítrio. A maior prova de que Adão tinha livre-arbítrio é a sua queda. Quando Adão peca contra Deus, ele está exercendo o seu livre-arbítrio. Quando Adão decide desobedecer a Deus, ele assim o faz no exercício do seu próprio livre-arbítrio. Porque se nós dissermos que Adão não tinha livre-arbítrio antes da queda, nós temos que admitir que se Adão não tinha livre-arbítrio, logo ele não escolheu desobedecer a Deus. Ele foi obrigado a escolher, a desobedecer a Deus. Então, se Adão e Eva não tinham livre-arbítrio, então ele não escolheu desobedecer a Deus. Ele foi obrigado a desobedecer a Deus. E se ele foi obrigado a desobedecer a Deus, se essa desobediência não foi uma escolha de Adão, mas foi uma imposição divina para que Adão pecasse, logo Adão não é moralmente responsável por esse pecado. E se Adão não é moralmente responsável por esse pecado, também não somos nós. E se nós não somos moralmente responsáveis pelos nossos pecados, logo a Bíblia erra e Deus erra ao nos condenar ao inferno por uma escolha que nós não fizemos. Então, dizer que Adão não tinha livre-arbítrio implicará em todos esses problemas. Mas, por óbvio, a Bíblia é clara ao dizer que Adão, quando peca, peca por
vontade própria, por escolha própria, Adão decide deliberadamente pecar contra Deus. E por isso, ele e toda a humanidade é moralmente responsável pelos nossos pecados. E quem vai para o inferno consciente dos seus pecados e sendo moralmente responsável pelos seus pecados. Agora que sabemos o que é livre-arbítrio, agora que sabemos quais são os objetivos do livre-arbítrio, agora que sabemos que antes da queda, Adão e Eva tinham livre-arbítrios, a próxima pergunta que precisamos fazer é: após a queda de Adão e Eva, todos nós nascemos com livre-arbítrio? Os descendentes de Adão nascem com livre-arbítrio? O que aconteceu com o livre-arbítrio após a queda? E isso é uma pergunta importantíssima. E a Bíblia vai ensinar que quando Adão e Eva pecam contra Deus no jardim do Éden, ele mergulha toda a humanidade no lamaçal do pecado. É por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 3, no versículo 23, que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Quando Adão e Eva pecam contra Deus, eles abrem mão da sua liberdade e se tornam escravos do pecado. E todos nós nascemos escravos do pecado, porque todos nós somos culpados pelo pecado de Adão. Todos nós herdamos essa natureza pecaminosa. Então, quando cada um de nós nascemos pecadores. Nós nascemos escravos do pecado. E uma vez escravos do pecado, todos os nossos atributos também estão escravizados pelo pecado. Todos os nossos atributos estão escravizados pelo pecado. O nosso amor está escravizado, a nossa bondade está escravizada, a nossa vontade está escravizada pelo pecado. Logo, quando Adão e Eva pecam contra Deus, eles se tornam escravos do pecado e tornam todos os seus descendentes, ou seja, toda a humanidade, escravos do pecado. Hoje, todos nós nascemos escravos do pecado. Logo, hoje nós não nascemos mais com livre-arbítrio, nós nascemos com um escravo-arbítrio. O que é escravo-arbítrio? O escravo-arbítrio é a incapacidade do homem de agir contrário à sua natureza. Ou seja, hoje nós somos escravos do pecado. Nós estamos escravizados pelo pecado. Logo, escravos do pecado, nós não temos condições de agir contrário à nossa natureza pecaminosa. Tudo que nós fazemos é pecar. Todas as nossas escolhas estão inclinadas para o pecado. Nós não temos mais condições pelas nossas próprias forças de agir contrário a essa natureza pecaminosa que nos domina. Todos nós nascemos com um escravo-arbítrio. Ninguém nasce com livre-arbítrio. Todos nós nascemos escravizados pelo pecado e, portanto, nascemos com um escravo-arbítrio. E com relação a esse escravo-arbítrio, a Bíblia vai nos fornecer diversos textos que mostram que o homem está escravizado pelo pecado e, portanto, o seu arbítrio, a sua vontade também está escravizada. Vamos por alguns textos? Romanos capítulo 7, versículo 14 e 17 diz o seguinte. Romanos capítulo 7, versículo 14 ao 17 diz o seguinte. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não o aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que eu aborreço, isso faço. E se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Outro texto, Romanos 5, capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 20 também vai dizer que todos nós nascemos sem temor a Deus, não há um justo sequer, não há quem tema a Deus, não há quem ame a verdade, não há quem pratique a verdade. Paulo, principalmente Paulo, vai ser enfático ao dizer que nossa natureza está escravizada pelo pecado. Todos nós nascemos pecadores. Não é que nós nos tornamos pecadores com o passar dos anos. Não, nós nascemos pecadores. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Nós nascemos com um escravo-arbítrio, com a nossa vontade escravizada. E o que é escravo-arbítrio?
é a incapacidade do homem de agir contrário à sua natureza. É por isso que a salvação não é pelas obras, porque se fosse pelas obras, nós jamais seríamos salvos, porque nós não temos condições de agir contrário à nossa natureza pecaminosa. Nós não temos livre-arbítrio. Agora que nós sabemos que antes da queda o homem tinha livre-arbítrio, que depois da queda o homem se torna escravo do pecado e agora ele tem um escravo-arbítrio, a próxima pergunta que eu quero fazer é: o que acontece com o arbítrio do homem após a sua salvação, após o homem ser alcançado pela graça? Essa pergunta é simples de responder. Após o homem ser alcançado pela graça, após o homem crer no Senhor Jesus, se arrepender de seus pecados e ser salvo pela graça de Deus, a Bíblia vai ensinar que Deus liberta o homem da escravidão do pecado. E uma vez liberto da escravidão do pecado, o salvo passa a ter de novo livre-arbítrio. E por que o livre-arbítrio é importante no processo de salvação? Porque a Bíblia estabelece o princípio da condicionalidade. Esse princípio da condicionalidade significa que Deus exige uma condição para que ele salve o homem. E qual é? Que o homem creia no Senhor Jesus e se arrependa dos seus pecados. Para que todo homem possa ser salvo, para que o pecador possa ser salvo, é preciso que ele creia voluntariamente, livremente no Senhor Jesus e se arrependa livremente de seus pecados. Só que ele está escravizado pelo pecado. Como que ele vai crer livremente no Senhor Jesus se ele está escravizado, se a sua vontade, o seu arbítrio está escravizado pelo pecado? Simples. A graça de Deus atua no coração, na vida do pecador, libertando o pecador da escravidão do pecado, liberta a sua vontade, e essa vontade que antes estava escravizada pelo pecado, essa vontade agora, após a ação da graça, se torna livre. Agora o homem passa a ter livre-arbítrio. Após a salvação, após sermos salvos, nos tornamos livres, passamos a ter livre-arbítrio. É isso que está dizendo lá no texto de João, capítulo 8, versículo 32 ao versículo 36. Olha o que o texto vai dizer. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe então: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Então respondeu Jesus: em verdade vos digo que todos aqueles que cometem pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho, porém, fica para sempre. Então, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que Jesus está dizendo é: aquele que pratica o pecado é servo, é escravo do pecado. Mas se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O filho, Cristo Jesus, através da sua graça, da sua obra expiatória na cruz do Calvário, da sua graça obtida na cruz do Calvário, ele nos liberta da escravidão do pecado e nos concede novamente livre-arbítrio para podermos nos relacionar livremente com Deus, para podermos prestar a Deus uma verdadeira adoração feita em espírito e em verdade, e para que possamos ser moralmente responsáveis pelos nossos atos. Se após a salvação do pecador, o pecador passa a ter livre-arbítrio novamente, o que vai acontecer com o livre-arbítrio depois do arrebatamento da igreja? Quando formos arrebatados, será que nós continuaremos a ter livre-arbítrio lá no céu? Isso é uma pergunta muito interessante e que o apóstolo Paulo vai responder lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 ao 57. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 ao 57, Paulo vai tratar do arrebatamento da igreja. E ele vai dizer que quando formos arrebatados, teremos os nossos corpos glorificados. E como ocorrerá a glorificação do corpo? Paulo vai dizer que a glorificação do corpo se consistirá em: aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Ora, se lá no céu nós vamos ter um corpo incorruptível, por óbvio, a incorruptibilidade exclui o livre-arbítrio. Porque o que é incorruptibilidade? É a incapacidade do homem de ser corrupto. Quem é incorruptível significa dizer que essa pessoa ela não pode mais se corromper. Ela não tem mais a escolha de se corromper. E o que é livre-arbítrio? É a capacidade de agir contrário à nossa natureza. Logo, se o homem é incorruptível, ele não terá mais condições de agir contrário à sua natureza. Lá no céu nós seremos santos.
E como incorruptíveis, nós jamais teremos a capacidade de agir contrário a essa incorruptibilidade, contra essa natureza incorruptível. Então, lá no céu, quando formos arrebatados, perderemos o nosso livre-arbítrio. Isso não significa dizer que nós deixaremos de ser livres, porque nós seremos livres. A liberdade plena significa a impossibilidade de pecarmos. Ou seja, lá no céu nós não teremos mais a possibilidade de escolher o pecado, de escolher agir contrário à nossa natureza santa. Seremos incorruptíveis, seremos eternamente livres do pecado e teremos uma natureza santa, incorruptível, e não teremos mais liberdade de poder agir contrário à nossa natureza. Nós não teremos mais livre-arbítrio. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido. Então, só fazendo uma síntese, o que é livre-arbítrio? É a capacidade de agir contrário à nossa natureza. Antes da queda, Adão tinha livre-arbítrio, e por isso que ele pecou. Se ele não tivesse livre-arbítrio, ele não teria pecado contra Deus. Após a queda, nós perdemos o nosso livre-arbítrio, e agora nós passamos a ter e nascemos com um escravo-arbítrio. Depois que fomos salvos por Cristo, que somos alcançados pela graça, passamos a ter novamente livre-arbítrio, para que possamos livremente crer no Senhor Jesus, arrepender dos nossos pecados e andar em santidade. E após o arrebatamento da igreja, nós perderemos o livre-arbítrio, porque seremos incorruptíveis. Que Deus possa abençoar os irmãos. Qualquer dúvida, aproveite os comentários aí embaixo, faça suas perguntas, que nós vamos responder na medida do possível. Que Deus abençoe os irmãos e até no próximo vídeo, se Deus quiser.